Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo. Afinal, eu sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? Hoje nós iremos falar um pouco sobre o panorama geral da igreja de Filipos. Através das cartas paulinas e do seu conteúdo, nós conseguimos identificar algumas situações pelas quais aquelas igrejas estavam passando. E isso não é diferente na carta de Filipenses. Através do conteúdo da Epístola aos Filipenses, nós notamos algumas coisas. Primeiramente, nós conseguimos ver que a igreja de Filipenses tinha um histórico com o ministério de Paulo. No versículo 5 do primeiro capítulo, nós lemos que essa igreja ajudou desde o começo do ministério de Paulo, pois eles cooperaram no evangelho desde o primeiro dia até agora. Outra coisa que conseguimos perceber é que a igreja de Filipos precisava ser mais unida e pensar mais no próximo. Paulo exorta a unidade entre os cristãos daquele lugar. No geral, essa igreja aparentava ter poucos problemas analisando a carta. Mas ainda assim, Paulo chama os irmãos de Filipos para a unidade e a humildade. E isso tomando o exemplo de Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Como ele diz no capítulo 2, versículos 6 e 7. Paulo estava chamando os cristãos de Filipos a serem servos, assim como Jesus foi. Outra situação que podemos perceber era que Epafrodito era um filipense que se preocupava com o reino e Timóteo era um servo de Cristo que se preocupava com os filipenses. No capítulo 2, nós lemos que Epafrodito era tão dedicado ao serviço do reino de Deus e honrava Paulo e se preocupava com os filipenses, que mesmo diante de uma enfermidade mortal, não deixou de cumprir o seu propósito. Como diz o verso 30, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Isso Paulo falando aos filipenses. E no mesmo capítulo, um pouco antes, nós lemos que não tinha ninguém como Timóteo que fosse tão preocupado com os interesses dos filipenses, como notamos no versículo 20. Outra situação que podemos perceber aqui é que a igreja de Filipos era motivo de alegria para Paulo, e ele se preocupava em animá-los. Paulo chama os filipenses de minha alegria e coroa, no versículo 1 do capítulo 4. Ainda assim, ele queria animar os filipenses. Eles ficaram preocupados com a saúde de Epafrodito, também se preocupavam com Paulo, e o apóstolo queria enviar Epafrodito o quanto antes para animar a igreja, como a gente consegue ver nos versículos 28 e 29 do capítulo 2. Constantemente, Paulo exorta a igreja a se alegrar em Cristo, como a gente consegue perceber no capítulo 1, versículo 25, no capítulo 2, versículos 18 e 28, no capítulo 3, versículo 1 e no capítulo 4, versículo 4. Então, Paulo se preocupava muito em animar, em trazer a alegria de Deus para essa igreja. Outra situação que podemos perceber é o perigo de falsos mestres que a igreja estava correndo. No capítulo 3, nós vemos que haviam cães, assim chamados pelo próprio apóstolo, que estavam tentando impor a circuncisão como uma necessidade para a igreja, a fim de ser uma segurança para a fé. Entretanto, esses falsos líderes queriam o máximo possível utilizar das obras da carne. Eles estavam tentando não desperdiçar o que eles tinham, que era melhor do que boa parte da igreja que estava crescendo, a circuncisão. Mas Paulo dá exemplo dele mesmo, que considerou tudo como lixo comparado com o conhecimento de Jesus Cristo.
Mas uma situação que podemos notar é o caso de Evódia e Síntique. Isso nós encontramos no capítulo 4, que eram duas mulheres que não estavam se entendendo, e Paulo novamente exorta a igreja a ser unida, a não ter discórdias, a pensar concordemente, como ele diz ali na carta. E mais uma situação, a gente consegue perceber que a igreja filipense ainda estava na história do ministério de Paulo. No capítulo 4, nós vemos que ela continuava contribuindo financeiramente e aproveitava as oportunidades que tinha para enviar uma oferta e um cuidado para o apóstolo. Então essa era uma igreja que era muito importante para o ministério de Paulo desde o começo e continuava sendo. Afinal, eles haviam contribuído algumas vezes para o ministério de Paulo e cuidavam do apóstolo, eles se preocupavam com o apóstolo. Bom, certamente isso não é tudo, pessoal. Hoje eu apenas dei um panorama geral sobre como a igreja de Filipos estava, mas amanhã nós também veremos um pouco sobre como Paulo estava ao escrever a carta. Eu espero que esses vídeos estejam edificando você. Espero que eu compartilhei hoje possa fazer você refletir sobre essa igreja que é tão inspiradora para nós e que essa carta escrita por Paulo possa nos abençoar muito com a alegria do Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.